Meus amados irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo 1 até o 10. Vamos falar sobre esse senhorzinho aqui, abençoado por Deus. Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o 10. Diz assim. Acharam aí, irmãos? Entrando em Jericó, Jesus atravessou a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. E não podia, pois, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu descendo depressa e recebeu com alegria. E todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Podem sentar, amados. Quando nós falamos em nome, né, todos nós pensamos logo de reputação, de respeito, né? Todos nós pensamos nisso. Vemos quantas pessoas hoje, né, quando se falam determinados nomes, já fala esse aí, porta fora, né? Essa pessoa, ela não é digna nem de estar aqui no nosso meio, quando se menciona determinados nomes. O nome em si, para Deus, é muito importante. Algumas vezes Deus mudou o nome de homens, nome de pessoas, para poder trazer uma ideia de característica de que aquela pessoa deveria mudar também a sua postura de ser. Temos aí o exemplo de Abraão. No início, ele chamava Abrão, pai exaltado. Depois Deus muda o nome dele de Abraão, que é pai de multidões. Temos também ali o neto de Abraão, que foi um dos mais complicados, né? Jacó, suportador, mentiroso, enganador. E ele depois de uma breve desafio de lutar contra o anjo de Deus, contra o próprio Deus, Deus muda o seu nome de uma pessoa que tinha uma imagem ruim para ser chamado príncipe de Deus. E aí Deus muda também outros nomes, nós vamos ver no decorrer da Escritura. Mas o que nós chamamos atenção que é a importância que tem o nome. Né? Quando alguém fala o nome, né, de alguém, você olha, esse aí pode vender, que esse cara aqui está de bom tamanho, ele é um homem de honrado, uma pessoa de caráter. E o nome em si, ele vai também, né, demonstrar quem é o nosso caráter. É por isso que é muito importante isso. E é tão importante o nome, amado, para os irmãos terem uma ideia, que lá, quando chegarmos lá no céu, né, nós teremos um nome que somente nós que vamos saber que nome é esse. Talvez eu vou olhar para o Filipe e dizer assim, esse é o Filipe, estava lá na terra, não. Mas Filipe não é mais o nome dele. Já vai ter um nome diferente, mas só ele vai saber qual é o nome
que Deus vai dar para ele, porque é uma pedrinha que Deus vai dar para cada um, para demonstrar aqui, para dar uma ideia da importância que Deus dá ao nome. E nesse momento, nós nos deparamos com um homem que tinha um nome que era meio sujo diante de Israel. Porque ser cobrador de impostos não era o problema, né? Hoje aí nós temos aí os cobradores de impostos, né? Mas o problema é que esses cobradores de impostos, eles cobravam além e se enriqueciam justamente por causa desse além que eles cobravam do povo. Isso fazia que o povo judeu odiasse essas pessoas, repugnasse essas pessoas. E Zaqueu, ele não era apenas simplesmente um cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Então o camarada ganhava muito mais dinheiro ainda. Nós vemos que as propinas hoje são da seguinte forma: a pessoa vai lá, é empregada dentro de uma instituição, de um estado ou dentro de um município, seja o que for, ele vai lá, ele recebe 3 mil, aí ele tem que dar 1.500 para que as pessoas possam estar empregadas. É mais ou menos assim que rola o negócio lá fora, né? Não entendo muito disso e nem quero entender, deixa isso para lá, né? Mas essa era a ideia, né? O chefe do publicano, ele ganhava muito mais além do que os publicanos lá, que os cobradores de impostos. Então, amado, o nome em si, quando falava Zaqueu, já pessoas ficavam, olha, esse camarada, eu conheço ele é um ladrão, né? Um camarada que cobra além dos seus limites. Mas o que me chama a atenção é quando nós descobrimos o que significa Zaqueu, o nome que significa Zaqueu. Você pode colocar o nome de alguém como Zaqueu, não tem problema nenhum, né? Mesmo porque agora fica melhor, porque agora ele foi salvo, né, mas agora não tem mais problema ninguém que diz assim, olha, esse Zaqueu, Zaqueu, né? Não se preocupa com isso mais não, né? Ele foi salvo. Mas o nome Zaqueu me chama a atenção, é o significado do nome, o puro, né? Isso significa Zaqueu, uma pessoa pura. Só que Zaqueu não tinha ainda consciência que seu nome tinha um significado tão real e tão significativo. E às vezes nós, amados, estamos nas mesmas condições hoje. Nós, às vezes, não temos ideia do que significa o nosso nome, a nossa vida, o valor que Deus tem nos dado para isso, tanto o valor que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele desceu da sua glória, deixou tudo lá para simplesmente vir aqui e morrer por nós. Então isso, né, então a gente vai entender que nós temos um grande significado para Deus. Todos nós aqui temos esse grande significado para Deus. E o texto diz que Zaqueu, ele já conhecia a fama de Jesus, como o texto já nos dá aqui a ideia, e ele pensou que talvez ele descobriu, né, que o nome dele significava o puro, né? Ele disse, olha, eu tenho que mudar a minha vida. E somente tem um que pode mudar a minha vida. É só esse Jesus aí. Mas tinha um probleminha muito grande, porque onde Jesus estava, uma multidão sempre cercava Jesus, sempre aquele alvoroço de multidões. E Zaqueu, ele era pequenininho, não tinha como ver Jesus. Então ele falou, olha, eu tenho que ver Jesus. Talvez ele pensasse que Jesus nunca viria a ele, ou talvez que Jesus nunca desse importância a ele. Mas, às vezes, muitas pessoas também se colocam nessas condições, por eles tanto fazerem tantas coisas erradas, ou talvez esse seja o que chamou a atenção de Jesus e Zaqueu, foi ele entender que não era digno de receber o perdão de Jesus, ou de receber a atenção de Jesus. Talvez isso deve ter chamado a atenção do próprio Jesus. Tanto que ele não vai lá e invade a multidão, ele não pede licença para a multidão, porque talvez envergonhado, né, por ele ser o que ele era, o que ele fazia, talvez justamente isso, talvez ele talvez não forçou a barra para ir até Jesus. Aí ele tem a ideia brilhante, né, de subir na árvore, né, e sobe com uma leveza tremenda, com uma facilidade tremenda, e quando tudo que nós fazemos para poder chamar a atenção de Deus, as coisas sempre ficam leves, sempre tranquilas. Ele sobe. E quando Jesus passa ali por baixo, todos nós já conhecemos a história, Jesus, ele para o cortejo, ele para tudo e disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém eu
pousar ou hospedar na sua casa. Gente, tem coisa melhor do que isso? A gente saber que Jesus sempre está disposto a entrar na nossa casa e poder morar na nossa casa. Eu sempre falo que lá em casa, né, eu tenho o prazer de... Jesus, não sai daqui não, né? Estamos agora na casa do seu Armando, lá do meu sogro aqui, né? Estou lá perturbando ele todos os dias agora. Eu perturbava ele só de vez em quando, né? Agora não tem jeito, agora todos os dias eu estou lá só perturbando ele, né? Eu sou um gerro muito chato mesmo. Mas assim, mas eu chego lá e olha, Jesus, também continua aqui, porque eu sei que você sempre esteve aqui, continue conosco. Ter Jesus na nossa casa, ele significa que a nossa casa está protegida e nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Não tem esse negócio não, amados. Mas o que eu queria falar aqui hoje, sobre o tema a importância de um nome. Quantas vezes quantas pessoas se colocam nas condições que a qual estavam algumas pessoas daquela multidão? Né? Preconceito, julgamento. Esse dia eu estava digitando a nossa apostila lá, e anteriormente tinha acontecido um fato muito ruim lá perto de casa, onde nós moramos mesmo, a nossa casa, né? Que uns cidadãos lá e começaram a metralhar um caminhão de uma pessoa tão querida entre nós, e eu creio que não matou ele porque Deus estava na vida daquele jovem. E ficamos tristes por isso. Aí eu estava conversando com a vizinha sobre aquele episódio. A vizinha falou assim: e ainda, pastor, nós temos que orar por essas pessoas. E falei assim: olha, você não tem ideia do que ontem eu estava digitando a apostila, eu estava justamente digitando sobre isso. Né? Porque a gente, na verdade, se a gente for analisar algumas questões nossas, a gente vai observar que a gente acaba amaldiçoando as pessoas lá fora. E a primeira coisa que Deus, sabe, o pastor Felipe também, que Deus nos recomendou, e recomendou justamente para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, ou aqueles discípulos para poder evangelizar, a primeira coisa é trazer paz sobre a terra. Nosso trabalho é a paz seja convosco. Essa é a primeira pregação que nós temos que fazer para as pessoas. O que às vezes nós fazemos? Né? Às vezes nós olhamos para um prostíbulo e dizemos assim: olha, esse pessoal não tem jeito, vai morrer tudo assim na prostituição de HIV, etc, etc. Quando passa perto de algum lugar onde estão os traficantes, ou seja semelhante, a primeira coisa que a gente que as pessoas pensam é: ó, se não for morrer, vai ser preso. E acaba que muitas pessoas estão entrando por esse caminho, porque às vezes as pessoas estão profetizando maldição para essas pessoas. E quantas pessoas estão aqui profetizando para Zaqueu? Vai ter que pagar tudo, vai ter que sofrer, porque ele roubou, ele é um ladrão. E quantas pessoas eles cometem isso? Aí quando vê um episódio na televisão, ou uma reportagem na televisão, alguém cometeu um grande delito, ou como pedofilia, ou como hoje crimes passionais, que hoje virou moda para esse mundo hoje, né? E ele fala: olha, é uma pessoa dessa, tem que morrer. E acaba que a pessoa acaba morrendo mesmo, né? E nós não fomos chamados para isso. Jesus aqui deixa bem claro para nós, nos ensina isso, é que as pessoas também merecem a salvação. É difícil dizer isso, é complicado na carne, né? Falar que uma pessoa que fez tanto mal para alguém merece salvação, mas vamos nos colocar nas condições dessas pessoas. Eu também talvez não cometia crime, talvez você nunca cometeu crime, mas você vivia no mundo perdido, vivia sempre envolvido com as coisas deste mundo, perdido completamente. Mas você está aqui hoje glorificando o nome de Deus, e está aqui ouvindo, está aqui em paz com Deus. Tem uma palavra na Bíblia que eu não lembro agora onde está escrito, eu sei que está em Mateus capítulo 5, por ali, eu não lembro agora, me perdoe. Mas diz o seguinte: faça aos homens aquilo que você quer que os homens façam a vocês.
Empatia significa uma coisa muito grande para todos nós. Quando nós olharmos para alguém lá fora, temos que olhar com empatia, com amor, com misericórdia, pedindo a Deus para que eles também sejam salvos. Eu fico pensando, irmãos, que quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui técnico de futebol, irmãos, com 12 anos de idade, viu, pastor? Com 12 anos de idade eu já mandava em mamanjão de 12, de 14, de 16 anos. Assim, joga aqui, tem que jogar, senão eu tirava aí e botava no banco. Eu era bravo também naquele. 12 anos ainda era um pouquinho meio bravo. Meu sogro sabe que eu sou muito bravo, né? Aí, chegou lá, eu com 12 anos já liderava já um clube. E quando eu aceitei Jesus, quando eu vim para o reino de Deus, eu, com menos de um ano de crente, eu já liderava um grupo de evangelismo. Um evangelismo que apenas não evangelizava, mas ganhava almas e abençoava vidas. A ideia que eu trago para vocês aqui é o seguinte: quando você olhar para um homem, por mais que ele lidera com ferro e fogo, mas ele é um líder. Imagine aquela pessoa que lidera lá esse mundo do crime vir para Jesus, o quanto ele vai ser útil para o reino de Deus. Essa visão que Jesus teve de Zaqueu. Se ele é uma camarada, chefe de publicano, o que esse homem pode produzir para o reino de Deus? O que essas pessoas podem produzir para o reino de Deus? O que não podemos, de hipótese alguma, é julgá-los, ou amaldiçoá-los, dizer que eles têm que morrer mesmo, que ele tem que ir para o inferno mesmo. Não. Primeiro que Jesus, quando fala em inferno, ele não menciona o ser humano. Ele fala: o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Ele não menciona, sabe, né, pastor? Não menciona olha, o fulano vai para o inferno, o ciclano vai para o inferno. Não! Ele apenas diz que o diabo foi para o diabo e os seus anjos. Eles já estão destinados para lá. Agora, para nós, ele veio para poder nos trazer salvação. E quando ele fala aqui que esse também é filho de Abraão, ele está dizendo claramente o seguinte: esse também faz parte da promessa de Deus. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Zaqueu também faz parte da promessa de Deus. Então, o que eu sugeria para todos nós hoje, quando nós olhássemos para essas pessoas, dizer: olha, esse também faz parte da promessa. Esse faz parte da promessa de Deus. Às vezes a gente, por uma simples palavra, Deus te abençoe, já é coisa grande para que as pessoas recebam a bênção de Deus. Diga para elas, quando eu passo lá na rua, né, agora eu parei um pouquinho, depois desse episódio, eu parei de fazer porque motorista tem um problema. Ele não gosta de manobrar carro, né? Não é assim, meu senhor? Eu não conheço um motorista que não gosta de manobrar carro. Aí, com preguiça, sei o que eu faço. Minha rua, ela faz assim, um quarteirão, né? Eu entro numa rua, aí passo aqui e entro, aí eu boto meu carro de frente para poder logo sair para a principal. Aí, depois desse episódio, eu estou evitando fazer esse negócio, né? Porque lá, né? Sei lá que um dia em cima lá, Jesus tem que vigiar também, né? Aí, mas, quando eu passava lá, eu passava perto do pessoal que estava lá no trabalho dele. Aí eu falo assim: olha, Deus te abençoe, meu filho. Ô, rapaz, e aí, tudo bom? Deus te abençoe. Né? E fala: Senhor, ele precisa ser salvo. Né? Ele está aqui dia e noite. Irmãos, tem detalhe, e não tem cobertura, não. Eles ficam ali na chuva, né? Mas estão ali fiéis. Agora, imagine se eles se converterem. Como ele vai ser fiel, né, pastor? Ao pastor da igreja, à própria igreja, ao ministério, né? Eles vão ser fiel também. Só que precisamos que nós abençoamos essas vidas. Olhamos para eles, nós estamos vivendo num estado onde nós precisamos levantar as nossas mãos para o nosso estado e dizer: abençoe o nosso estado. Tem pessoas, irmão, que falam mal do presidente. Gente, tem que abençoar agora, não tem mais que falar mal dele. Quem não votou, quem votou, não tem que abençoar de qualquer jeito. Ah, o meu prefeito do Rio de Janeiro, tem que abençoar também ele também. Né? Ah, mas ele está assim, está assado. Não tem nada agora a dever. Tem que abençoar ele, abençoar o governador do estado, abençoar a nossa polícia militar. Irmãos, quando você fala mal de polícia, o que está acontecendo?
você está amaldiçoando a nossa polícia. Não adianta reclamar que ele aceita propina ou não, não adianta reclamar. Aquele que fala mal deles está também participando do mal que eles estão fazendo. Estamos amaldiçoando. Ao contrário, tem que abençoar. Viu? E o que eles fizeram aqui? Começaram a dizer, olha lá, Jesus está comendo na casa de um ladrão, de um pecador. Jesus disse, não, a minha visão é diferente da de vocês. Por isso que temos que ter a visão de Cristo, a visão de Deus, quando olhar para alguém, para algumas pessoas. Ele disse, não, esse camarada, ele merece também a salvação. E Zaqueu, ele se manifesta. Essa é a prova da salvação. Não, quando ele percebe que estava havendo murmúrios lá, que as pessoas estavam murmurando, falando alguma coisa, opa, peraí. Eu quero comunicar a vocês. E se tem alguém aqui que eu fraudei, eu quero pagar 4 vezes mais. 4 vezes mais. Então, é só se manifestar. Ele mostra ali claramente o seu arrependimento por todo o mal que ele fez. Mas tem uma coisa que devemos aprender. Jesus, quando salva, ele vai fazer com aquela pessoa mesma também se restituir de tudo aquele mal que ele fez para as pessoas. Eu já vi casos de pessoas que estavam no mundo do crime, que fizeram até cometeram o crime e foram até as famílias que ele fez mal e foi lá e abençoou a família. Lá em Itaguaí, eu conheci uma pessoa que era uma das piores pessoas de Itaguaí. Dizem, eu nunca vi falar também, eu só ouço aquilo que me falaram, que era uma pessoa tão mal que ele matava, era um matador, etc. E aí ele me liga, sabe, o pastor Felipe, para poder... Ele tinha um probleminha lá de cabeça lá, não sei o que é, e me liga para poder ajudar ele. A mulher ficou desesperada, né? Ah, Jesus, vai matar meu esposo. Né? Não, você não fique tranquilo. Quem tem promessa não morre. E aí eu fui lá ajudar ele. Aí o processo é muito longo, que eu vou contar, não preciso contar aqui agora, que é muito longo, só sei que ele tinha prejudicado justamente um vizinho, que é o nosso vizinho. O vizinho chega para mim, esse Wagner, fulano chegou para mim, e chorando, me pediu perdão por todo o mal que ele me fez. Eu falei assim, Jesus, que maravilha, não é bom a gente fazer um trabalho e Deus abençoar o trabalho? E ele, felizmente, ou felizmente, não vamos dizer aqui qual que seja, mas eu vou dizer mais felizmente do que felizmente, né? Felizmente porque ele podia estar no nosso meio ajudando a evangelizar. E felizmente que eu creio que foi para o céu. Ele acabou morrendo. Irmãos, incrível que pareça, Deus até me disse que ele iria morrer. E eu não acreditei em Deus, né? Mas depois ele partiu, mas eu creio que partiu para o céu. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte, é uma pessoa que, que você visse para ele, né? Está aqui minha esposa, que tinha um medo danado dele, né? Visse para ele, disse, olha, esse camarada é muito ruim, mas a visão não é essa que Deus tem para as pessoas. Quando Deus olha para uma pessoa que está lá no mundo, ele sempre está olhando, essa pessoa tem um nome. E eu quero mudar o nome e a história dessa pessoa. Deus está falando isso para nós constantemente, né? É como o nosso irmão Silvio aqui, falou que o cara lá queria profetizar para até para como é o nome do negócio lá? Do Calango lá, né? Só faltou profetizar para o Calango, mas quando o Silvio foi profetizar para ele, mas o Silvio não embolava a língua, Silvio não fazia nada disso, meu Deus, o Silvio não pulava, né? Mas ele disse que a palavra de Deus é a maior profecia. Se ler a palavra, você vai encontrar Deus falando conosco todos os dias. Não tem outro caminho. E Jesus aqui fala isso. E eu queria apenas frisar um ponto aqui no versículo 5, quando ele fala, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Isso é, você subiu, desça agora. Desça. Né?
Jesus, agora ele fala que você nunca fica em cima, comendo dos frutos desta árvore, mas que desça para comer dos frutos que eu vou lhe dar. Porque muitas pessoas ficam lá em cima, não quer sair mais lá dos seus patamares da vida. E ficam comendo dos frutos do mundo lá fora. Jesus está dizendo para todos nós, desça, esqueça o mundo. A Bíblia é bem clara quando se refere ao mundo. Ele fala, o mundo passa e todos os seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. A ideia é essa. Se nós estamos permanecendo na palavra, creia que nós vamos ser eternos com Deus. E que nessa noite nós vamos aprender isso, a valorizar o seu nome. Eu sou de Jesus. Eu não pertenço a nenhuma religião. Ah, você é religioso? Não, não. Sai de religião, sai fora disso. Isso é coisa que não leva ninguém a nada, não ajuda ninguém a nada. Ao contrário, se religião ajudasse alguma coisa, o Brasil não estava tão ruim como está hoje, né? Mas Jesus, se alguém me perguntar para mim, você é religioso? Não. Você é o quê? Eu sou seguidor de Jesus. A igreja flui em Cristo salva? Claro que não. Será que o pastor que vai concordar comigo? A igreja não salva. Se nós não buscarmos a Deus, vai ficar membro a vida todinha aqui dentro e não vai sentir o gozo da salvação. Igreja é um lugar para reunir os santos. Agora, a salvação só compete a Jesus. Então, nessa noite, vamos entender isso. Zaqueu, ele renuncia tudo, renuncia o seu pecado. E quando nós renunciamos os nossos pecados, automaticamente Jesus proclama a nossa salvação. Ser salvo não é somente a pessoa, quando fala em salvação, só pensa, eu saí do mundo. Não, ser salvo, nós precisamos da salvação todos os dias. Salvar de algumas coisas erradas, salvar de algum pensamento errado, nos salvar de alguma coisa que a qual estamos quase querendo fazer. Nos salva, Senhor, todos os dias. Essa é a nossa oração que devemos fazer. Que Deus abençoe a todos. Né? Estou feliz em poder rever. A nossa irmã, não sabia que era irmã do pastor Mauro Roberto, que maravilha, né? Aí nós conversamos bastante lá, né, irmã? Lá em Itacuruçá, foi uma bênção, né? Foi um prazer, né? Foi muito bom, né? E aí tá aqui a família. Então, a irmã aqui, todo dia estou vendo no Facebook, né? Né, irmã? Todo dia lá, publicando esse mãe coruja, essa irmã. Né? Deus abençoe a todos, né? Pastor.